E aí pessoal, beleza? Meleiro Channel de volta na área e hoje a gente tem várias novidades relacionadas à NR1 Disposições Gerais. Não sai daí, a gente já volta depois da vinheta! É isso mesmo pessoal, através da portaria 915 de 30/7/2019, o governo inaugurou uma nova NR1 totalmente reformulada. Sim, a NR1 Disposições Gerais ganhou aí uma reformulação dos seus textos, mas não foi só isso. O governo trouxe diversas novidades. Nós trouxemos os 5 principais itens que podem trazer impactos, tanto para os trabalhadores como para as empresas. Você já percebeu todas as funcionalidades que um smartphone pode ter? Sim, as tecnologias a cada dia traz novidades, facilidades para que nós possamos desenvolver as nossas atividades no dia a dia. E nesse novo mundo tecnológico, o governo não pode ficar para trás. Nós sabemos, por exemplo, que o governo ele faz o nosso imposto de renda através da Receita Federal, programas aí de escrituração digital, os SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e mais recentemente o governo teve o quê? O E-Social, que junta todas as obrigatoriedades aí das empresas, obrigatoriedades essas fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O que nós temos percebido é que a NR1 parece que está preparando o terreno para todas as outras demais NRs serem atendidas de maneira digital. O item 1.5.1 da NR1 diz o seguinte: as organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pelo STRAB. STRAB? Item 1.5.3.1. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a autenticidade, a integridade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP. Então não é só a questão da digitalização. As empresas também vão ter que se adaptar na questão da assinatura digital. Ora, se esses documentos estão na nuvem, eles vão ter que estar com uma certificação digital, uma assinatura digital aí dos responsáveis pelas informações. Nós sabemos que pode ser médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Parece que o mundo digital chegou para ficar também nas normas regulamentadoras. Outra coisa que podemos observar também é a obrigatoriedade que a norma regulamentadora NR1 Disposições Gerais traz para as empresas MEI, ME e EPP. Lembremos que essas empresas possuem classificações pelo seu faturamento. Por exemplo, o MEI possui um faturamento anual de até R$81 mil. Já o ME é aquele que tem uma receita bruta inferior ou igual a R$360 mil. O EPP são aquelas empresas que possuem limite de faturamento anual de até R$4,8 milhões. A grande novidade da NR1 está no item 1.7.1 e 1.7.2. No item 1.7.1, a NR1 desobriga as empresas MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2 da elaboração do PPRA. Claro, lá diz se essas empresas não possuírem riscos físicos, químicos e biológicos. O item 1.7.2 da NR1 desobriga as empresas da construção do PCMSO. A regra é que essas empresas não tenham riscos físicos, químicos, biológicos, mas também riscos ergonômicos. Lembremos, empresas MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2, tá valendo essa regra aí. Interessante pensar que nem o item 1.7.1 que fala acerca do PPRA, nem o item 1.7.2 que fala acerca do PCMSO faz menção aos riscos de acidentes. Por esse motivo é importante a gente destacar o que diz o item 1.4.1 da mesma NR1 Disposições Gerais. Lá diz o seguinte: cabe ao empregador B. informar aos trabalhadores, inciso 1, os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, inciso 2, as medidas de controle
adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos. O item C desse item 1.4.1: elaborar ordens de serviços sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Ou seja, a empresa está isenta da elaboração do PPRA, mas não isenta da elaboração da ordem de serviços. Vale destacar também que o texto não traz isenção para a elaboração da análise ergonômica do trabalho, já que o PCMSO vai ter que relatar aí as informações relacionadas aos riscos ergonômicos. Também é importante destacar que a análise ergonômica do trabalho ganha significativa importância no dimensionamento desse risco ocupacional, já que também ela vai proporcionar aí informações ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional sobre o risco ergonômico. Outra novidade bastante interessante que a NR1 trouxe foi o anexo 1, termos e disposições. Podemos exemplificar o termo estabelecimento, que tinha uma versão na antiga NR1 e ganhou uma nova versão na nova NR1. Antes, no item 1.6 da antiga NR1, no item D, estabelecimento tinha a seguinte definição: cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito e laboratório. Agora, no anexo 1 da nova NR1, estabelecimento ganhou a seguinte terminologia: local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Também achei importante destacar nesse anexo 1 terminologias clássicas que não possuíam descrições nas normas regulamentadoras. Prevenção: o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Perigo ou fator de risco: fonte com o potencial para causar lesão ou problemas de saúde. Olha como ficou a terminologia de risco. Risco relacionado ao trabalho ou risco ocupacional. Combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas a agentes nocivos relacionados aos trabalhos e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou exposição. Outra parte bastante interessante da nova NR1 diz respeito às hierarquias de medidas de proteção. Nós sabemos, através da NR9 do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nós devemos adotar uma hierarquia de medidas de controle. Prioritariamente, nós devemos usar medidas de proteção coletiva, seguidas de medidas de proteção administrativa, e na inviabilidade de adoção dessas medidas, a gente adotar a medida de equipamento de proteção individual. O problema é que essa hierarquia de medida de controle, como ela está dentro da NR9, ela só servia para esse tipo de documentação, se restringindo apenas para o PPRA. Interessante que o mesmo item 1.4.1, que traz as obrigatoriedades relacionadas à ordem de serviço, também faz uma nova menção relacionadas às hierarquias de medidas de controle. É interessante pensar que esse texto, estando dentro da NR1, trará a obrigatoriedade dessa hierarquia de medidas de proteção para todas as documentações das normas regulamentadoras. Uma coisa interessante também é que esse texto ele traz uma nova medida de proteção, que é a própria eliminação do risco. Vejamos como ficou o subitem G do item 1.4.1 da NR1. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E 4. Adoção de medidas de proteção individual.
Outra novidade da NR1 foi a questão das modalidades de treinamento. Todo mundo está falando sobre o treinamento EAD, mas não foi essa a única mudança que a NR1 traz acerca dos treinamentos. Uma parte bastante interessante é o reaproveitamento de treinamentos e a compactação de capacitação dos trabalhadores. Olha só o que diz o texto do item 1.6.5 da nova NR1. Os treinamentos previstos em normas regulamentadoras podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Item 1.6.6. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que a. O conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. B. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR, ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade. C. E seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Olha só o que a NR diz sobre treinamentos complementados e covalidados pela organização. O item 1.6.7 diz o seguinte: os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. O item 1.6.7.1 diz o seguinte: a convalidação ou complementação deve considerar a. As atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso. B. As atividades que desempenhará na organização. C. O conteúdo e carga horária cumpridos. D. O conteúdo e carga horária exigidos. E. Que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR, ou a menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR. Imagine só a gente complementar vários treinamentos que podem ter temas diferentes e aí causar aí uma confusão dentro da cabeça do trabalhador com NR35, NR35, né? Trabalho em altura, NR33, espaço confinado, NR5, CIPA. Imagine se eu colocar tudo isso, tudo dentro de um treinamento, isso pode causar aí uma confusão na cabeça do trabalhador. Não só isso, né? Como será que as empresas vão validar essas informações? Como que elas vão ter a garantia que os trabalhadores tiveram um treinamento adequado? Como que elas vão garantir que aquela certificação que ele recebeu do instrutor anterior foi realizado com qualidade o treinamento, para que ele seja complementado no novo treinamento? A gente vai ter várias dúvidas aí, várias inseguranças que só o tempo dirá se isso vai dar certo ou não. A gente torce para que dê certo, né? Mas vamos ver. A outra novidade que todo mundo está falando é o treinamento EAD, né? Treinamento à distância. Nós sabemos que existiam algumas notas técnicas que permitiam alguns tipos de treinamento já serem realizados à distância. O que a norma regulamentadora NR1 trouxe agora foi a formalização desses treinamentos EAD. Dentro do anexo 2 da nova NR1 existem várias diretrizes que trazem as obrigatoriedades aí para cumprimento dessa modalidade de treinamento. É importante a gente dizer que esse treinamento não é obrigatório, ele é facultativo, tá? Os empregadores poderão continuar fazendo os treinamentos, claro, os treinamentos aí presenciais. Interessante a gente destacar isso porque tá lá no texto, né, da NR1 no item 2.1 do anexo 2. O empregador que optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar uma empresa ou instituição especializada que a oferte, devendo em ambos os casos observar os requisitos constantes deste anexo e da NR1. É importante você pegar a NR1 e verificar todas as obrigatoriedades lá que tem acerca do treinamento EAD, os pré-requisitos para que a empresa realize o treinamento EAD. O importante também destacar é que a ANR institui que a empresa pode terceirizar esse serviço e as responsabilidades do treinamento vai ficar aí por conta
das pessoas que realizarem esse serviço. Por isso é importante também a gente observar aí as responsabilidades dessas empresas terceiras. Geralmente, empresas de saúde ocupacional ou empresas especializadas em treinamentos de trabalhadores terão que observar detalhadamente os textos contidos na nova NR1. Vamos fazer uma revisão? 1. Digitalização. 2. Isenção de PPRA e IPCMSO para empresas MEI, ME e EPP. 3. A formalização de termos e definições aí pelo anexo 1 da NR1. 4. Hierarquia de medida de proteção, que só tinha antes na NR9, agora tem na NR1 para todas as NRs. E 5. Modalidade de treinamentos, que trouxe aí as modalidades de reaproveitamento de treinamentos, a modalidade de compactação de treinamentos e a modalidade de ensino à distância, o famoso EAD. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais algum item da NR1 que vocês acham importante destacar que não está nesse vídeo, por favor, comente, fale. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, compartilhem o nosso vídeo. Meleiro Channel, pessoal. Um novo jeito de comunicar segurança do trabalho. Um beijo, tchau!